A gente continua agora falando de debate, mas outro debate, o nosso aqui. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, proibiu a condução das investigações dos institutos de pesquisa de opinião por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e do Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal. Em despacho realizado ontem, Moraes diz que as tentativas de abertura de inquéritos buscam satisfazer a vontade eleitoral. Na visão do ministro, compete à Justiça Eleitoral a fiscalização destas entidades, inclusive com a participação e possibilidade de impugnação dos envolvidos e com o exercício de poder de polícia para garantir a legitimidade eleitoral. Este é o tema do debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o Cacai, que é advogada e integrante do grupo Prerrogativa, já esteve aqui com a gente, bem-vindo. E Samantha Meyer, advogada constitucionalista, que também já esteve aqui, bem-vinda mais uma vez. Antes de mais nada, nossas regras temos por premissa aqui o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter cerca de 2,5 minutos para a resposta, para que eu não seja indelicada e eu nunca quero ser, e interrompa os dois. Temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, vou à minha primeira pergunta para a Samantha Meyer. Qual é a sua opinião sobre a abertura de inquérito pela Polícia Federal e pelo CAD contra os institutos de pesquisa? Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, doutor Cacai também. É um prazer estar aqui na CNN. Eu tenho uma interpretação diversa da que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que é importante que haja uma investigação sobre os institutos, não consigo ver nada de perseguição política nessa investigação, porque realmente a população viu que houve uma discrepância grande entre os números apresentados pelo Instituto e o resultado das urnas. Eu reconheço que há uma competência da Justiça Eleitoral em apurar eventuais crimes, mas eu acho que essa competência não exclui a competência do Ministério da Justiça e também do CAD, no sentido de averiguar se houve efetivamente alguma fraude ou não. Eu acho que essa investigação traz transparência e segurança para todo o país e para todos os eleitores. Então, eu entendo, diversamente do que entendeu o ministro Alexandre de Moraes, que numa democracia, se a gente quer acabar com corrupção ou com qualquer, às vezes, má intenção, eu acho que a forma disso ser feito é dando transparência. Onde a gente tem transparência, a gente evita rumores e essa polarização que é tão ruim para a nossa democracia. Então, eu tenho uma posição diversa do ministro Alexandre, que suspendeu essas investigações, e o que me causou estranheza é que não, dentro da competência da Justiça Eleitoral, ele não abriu essas investigações. Então, nesse momento, os institutos estão fora de qualquer investigação e eu acho que a população merece uma resposta. Obrigada, Samantha. Faço a mesma pergunta, então, para o Cacai. Qual é a sua opinião sobre a abertura de inquérito pela Polícia Federal e pelo CAD contra os institutos de pesquisa? Boa tarde, bem-vindo de novo. Oi, Luciana, alegria estar aqui com você, com seus ouvintes. Quero cumprimentar a Samantha, alegria estar com você também. Olha, o que causa estranheza é o CAD abrir uma investigação completamente fora do seu escopo para investigar, perto das eleições, a hipótese de ter tido qualquer irregularidade nos institutos de pesquisa. É assustador. Na realidade, o que nós estamos vendo, Luciana, e com a devida vênia, é que, mais uma vez, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, está mantendo a estabilidade e a institucionalidade democrática. Porque é óbvio que o CAD não tem essa competência. Essa competência, e nem a Polícia Federal. Por sinal, a Polícia Federal, que eu tenho o maior respeito pela grande maioria dos seus membros, nós temos que ter um cuidado enorme, faltando 10 dias para as eleições, desse trabalho que é feito pela Polícia Federal, muitas vezes trocando pessoas do grupo, e fazer um trabalho político. Isso não compete à Polícia Federal. É assustador ver, numa democracia, a tentativa de fazer um tumulto perto das eleições. Essa que é a verdade. Houve diferenças quanto ao presidente Lula nos institutos de pesquisa? Praticamente não. O Bolsonaro houve, porque, infelizmente, existia, nós não sabíamos, os bolsonaristas enrustidos e também a enorme abstenção. Então, vamos com muita calma, vamos lidar com a democracia. A democracia é algo muito precioso. Nós não podemos, logo após o primeiro turno, ou no meio do primeiro e segundo turno,
Nós temos uma ação com essa, eu diria, absolutamente incompetência. Todo mundo sabe que a competência, até mesmo a Samantha diz, com a honestidade intelectual que lhe é própria, que a competência é da justiça eleitoral. Então, nós temos que ter um cuidado enorme para não tumultuar as eleições. O grupo bolsonarista, ele é naturalmente um grupo que gosta de fazer esse tipo de tumulto. Nós estamos a poucos dias do segundo turno. É bom, é necessário que se cumpra a Constituição e as regras do processo eleitoral. Continuo com você, Cacá. Eu queria que você avaliasse especificamente a intervenção do ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE também, que determinou a suspensão dos inquéritos. Não é uma intervenção, não. Compete à justiça. A justiça, quando na visão dela, tem que tomar uma atitude, é necessário que se tome essa atitude. Veja bem, o que o CAD está fazendo em fazer essa investigação? É algo teratológico. O Ministério Público pediu, há um pedido do Ministério Público, a Polícia Federal tem condições de investigar? Tem sim. Compete a ela investigar qualquer hipótese de ilícito. Porém, na forma que foi feito junto com o CAD, claramente há uma tentativa de desestabilizar as eleições. Eu, repito, tenho dito isso, escrito isso, escrevi hoje sobre isso, inclusive. O Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral têm tido a prerrogativa de manter a institucionalidade. Por mais que certos grupos tentam manter, nos últimos tempos, uma instabilidade institucional, nós temos a sorte de termos um Supremo Tribunal e um Tribunal Superior Eleitoral independente, com coragem e absolutamente técnico. Absolutamente técnico. O despacho, a decisão do ministro Alexandre é uma decisão simples, uma decisão que diz que a competência é dele, que eu digo justiça eleitoral. Então, eu posso dizer aos nossos eleitores do Brasil inteiro, vamos para o segundo turno com a tranquilidade de quem quer fazer o país ser vitorioso. Como é que o país é vitorioso? Se nós tivermos estabilidade emocional dentro da Constituição. Não existe nada fora da Constituição. O que o grupo bolsonarista quer é tentar um golpe institucional contra a Constituição, como se isso fosse possível. Não existe. Só existe golpe contra a Constituição, contra o povo brasileiro. Esse despacho do ministro Alexandre honra a instituição do Tribunal Superior Eleitoral, que tem a competência de decidir sobre o que ocorre à época das eleições. É de uma clareza enorme, de uma simplicidade enorme. O estranho é o que estava se tentando fazer. Uma investigação para efeito, no meu ponto de vista, para a tentativa de tumultuar as eleições. Mais uma tentativa. E, felizmente, o TSE agiu bem. Tá, mais uns segundinhos a mais para a Samantha. Vou repetir aqui a questão, então. Queria que você avaliasse especificamente a intervenção do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, Cacá nem acha que é uma intervenção, que determinou a suspensão dos inquéritos. Bom, Luciana, eu tenho uma interpretação diversa do Dr. Cacá e do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o que a gente está discutindo talvez aqui seja a forma. Não é? O ministro Alexandre de Moraes entende que essa seria uma competência da Justiça Eleitoral, concordo, tem realmente esse dispositivo na Constituição, na legislação eleitoral, mas eu acho que não há uma tentativa de golpe dos bolsonaristas. É inegável que a gente tem uma grande parte do eleitorado brasileiro que está inconformado e que tem dúvidas quanto ao resultado dessas pesquisas. Eu acho que o que é necessário para a consolidação da democracia é a gente investigar e demonstrar se essas pesquisas estão efetivamente corretas. E se estão efetivamente corretas, nós vamos dar uma resposta institucional para esses eleitores, para que essa democracia seja mantida. Né? Eu não vejo isso como uma forma de burlar o segundo turno ou como uma espécie de golpe. Eu vejo isso como uma exigência de transparência, porque realmente os resultados das pesquisas foram muito diferentes e é necessário que se aclare qual foi a metodologia, até porque a divulgação de pesquisa fraudulenta também é crime nas vésperas de uma eleição. E a gente sabe o quanto as pesquisas influenciam o eleitorado. Então, eu acho que é necessário, até para manter a reputação dos institutos, que houvesse uma investigação. E, ao meu ver, a decisão do Alexandre de Moraes, ele poderia, nesse momento, pegar essa competência da Justiça Eleitoral e pedir a instauração dessa investigação, aí sim,
pela Justiça Eleitoral, embora, no meu entendimento, não exclui a investigação da Polícia Federal. Eu acho que aí é uma discussão de forma, e compreendo a posição do ministro Alexandre, mas entendo que ele poderia ter estabelecido isso no âmbito da Justiça Eleitoral, com toda a imparcialidade que tem o TSE e o STF, mas dando uma resposta para grande parte do eleitorado da população que se sente inconformado e coloca em dúvida até a competência dessas pesquisas, quais são os critérios em que a gente tem erros tão grandes às vésperas de uma eleição e que podem influenciar o resultado, principalmente no primeiro turno, onde existe a questão do voto útil. Então, eu acho que para a democracia, todo regime democrático deve ser sempre pautado na transparência. E eu acho que grande parte desse eleitorado quer essa transparência. E se realmente não houve erro, não houve nada, isso vai ficar aclarado por meio de uma investigação. Sim, vou à terceira pergunta, continuo com você, Samantha. A decisão de Alexandre de Moraes foi motivo de mais uma crítica do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o presidente do TSE atua para, entre aspas, direcionar votos a Lula. É possível dizer que as decisões do ministro favorecem Lula, como acusa Bolsonaro, Samantha? Eu acho que não dá para ter essa afirmação. A gente sabe que há uma tensão aí entre a presidência da República e o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Eu não consigo vislumbrar isso, mas eu acho que se o despacho do ministro Alexandre tivesse instaurado a investigação, essa seria uma resposta efetiva, consolidando a imparcialidade do TSE. Quando se suspende essa investigação e a Justiça Eleitoral não promove essa investigação, só se aumenta a desconfiança e esse discurso que é ruim para a democracia. O Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo devem ser harmônicos. Isso é prejudicial para o regime democrático, E sempre isso acaba acontecendo na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, aceituando esse discurso. Ao meu ver, eu acho que a investigação tinha que acontecer, que essa questão das pesquisas já vem desde a eleição presidencial passada, culminou nesse primeiro turno, E eu acho que a população merecia uma resposta. Então, essa investigação seria especialmente positiva para ambos os candidatos e para que a gente tivesse total transparência durante o processo eleitoral. Mas não consigo inferir que efetivamente haja uma perseguição em relação ao presidente ou não, mas acho, e me causa estranheza, que não tenha sido feita essa investigação. Na minha opinião, eu tenho uma posição diversa do ministro Alexandre de Moraes. Eu sou sempre a favor da transparência. Eu acho que o regime democrático deve funcionar com transparência e com investigação. Tudo deve ser auditado e tudo pode ser investigado dentro de um regime democrático. Acho que esse é até um dos princípios da própria Constituição, quando no artigo 37 fala da questão da publicidade. Então, se há uma dúvida, eu acho que cabe à Justiça saná-la, e ninguém melhor que isso do que a própria Justiça Eleitoral. Eu acho que essa é uma demanda do eleitorado brasileiro. Essa é a minha opinião. Vou repetir, então, a mesma pergunta para o Cacá. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi motivo de mais uma crítica do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o presidente do TSE atua para, entre aspas, direcionar votos a Lula. É possível dizer que as decisões do ministro favorecem Lula, como acusa Bolsonaro, Cacá? Luciana, isso é uma estratégia. Bolsonaro é um fascista, presidente de um governo fascista. Então, ele precisa criar esse tipo de debate absolutamente tensionado para manter aquelas pessoas que votam nele. Quem é que vota no Bolsonaro hoje, infelizmente, boa parte do Brasil? Mas é uma senadora da República que inventou uma fake news agora, que é preciso tirar o dente de criancinha para poder fazer sexo oral sem a possibilidade de mordida. Esse é o nível da discussão no Brasil. É óbvio que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal estão mantendo a Constituição. Isso é de uma simplicidade absurda. Quando ele tensiona com o TSE, quando ele tensiona com o ministro Alexandre, quando ele tensionou com o ministro Barroso, quando ele tensiona com o Supremo Tribunal, ele está fazendo um jogo político. Ele talvez não tenha muita percepção do que está fazendo, porque eu acho que ele é um indigente intelectual, mas o grupo que o sustenta faz isso como estratégia. Tudo isso, Luciana, é uma estratégia. A estratégia de fazer o máximo de confronto, porque o Supremo Tribunal, eles tentaram julgar o Supremo Tribunal nas cordas, assim como eles cooptaram o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, em boa parte, está cooptado através dos orçamentos secretos e de outras coisas. O Supremo Tribunal e o TSE é que mantém a institucionalidade do país. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
essa tentativa de prorrogar uma permanente briga com o TSE faz parte de um jogo estrutural que eles têm para manter os bolsonaristas raízes e crescer em cima disso. É óbvio que o que o ministro Alexandre faz é cumprir a Constituição. É óbvio que o que o Supremo faz é manter a institucionalidade. É muito difícil você discutir com o fascista. Eles não têm a mesma ética, eles não têm a mesma visão de ruptura. Eles acham que é possível implementar um golpe constitucional. Não existe golpe constitucional. O golpe é contra a Constituição. O golpe é contra o povo. Não tenhamos nenhuma dúvida. O ministro Alexandre, assim como o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, eu sou advogado. Eu tenho respeito à Constituição. Eu tenho que fazer cumprir a Constituição. Eu tenho uma questão de honra de cumprir a Constituição. Eles estão tentando manter a constitucionalidade contra um grupo fascista que governa o país e que não tem limite. É um grupo completamente sem limite. Eles fazem esse tensionamento para tentar fazer uma ruptura. Agora eu vou com a Samanta, até para dar a oportunidade dela responder também. E ainda sobre a decisão de ontem, o rol de enfrentamentos entre o ministro do STF e o presidente da República. Samanta, qual é a sua opinião sobre as decisões de Alexandre de Moraes no STF criticadas por Bolsonaro, como a busca e apreensão contra empresários que trocaram mensagens no WhatsApp e a quebra do sigilo bancário do principal ajudante de ordens de Bolsonaro? Eu acho que existe uma polarização nessa discussão, mas do ponto de vista jurídico, eu entendo que algumas decisões do Alexandre de Moraes, eu tenho uma posição diversa e acho que a Constituição também, mas no direito tudo é uma questão de interpretação. Eu entendo que a nossa Constituição é uma Constituição que estabeleceu um regime democrático e prima pela liberdade de expressão. Não é? Eu acho que várias investigações, como mandado de prisão em flagrante feito pelo ministro Alexandre de Moraes, são coisas que não existem dentro do direito penal e acho que vejo aí um ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que eu acho ruim em qualquer regime. Né? A gente não pode ter um superpoder judiciário, né? E isso tem acontecido em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal com uma nítida restrição à liberdade de expressão. E eu entendo que não existe democracia se não houver liberdade de expressão. Eu posso não concordar com o meu colega diz, mas eu sempre vou respeitar a sua opinião e o que vai prevalecer é a vontade da maioria. Esse é o regime democrático. Pode ser que não seja a vontade que eu concorde, mas é a vontade da maioria. Não consigo ver no governo Bolsonaro o que o Cacai vê de fascismo, não consigo vislumbrar isso, mas eu acho importante, e a Constituição nossa prima muito mais pela liberdade de expressão do que até em razão de outros direitos. E eu, como constitucionalista, cumpro a Constituição, mas a nossa Constituição pressupõe transparência, eu acho que tudo e todos podem e devem ser investigados, e a nossa liberdade de expressão deve ser sempre assegurada. Eu gosto até de um conceito do ministro da Suprema Corte Americana sobre liberdade de expressão. Ele diz, assegurar a liberdade de expressão é assegurar o direito do outro dizer aquilo que você mais odeia, porque assegurar o direito de dizer o que me é conveniente é muito fácil, né? E nisso o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, tem decisões bastante restritivas nisso e que geram um descontentamento não só no presidente da República, mas em grande parte da sociedade. E a democracia é isso, né? A vontade da maioria. Então, eu entendo que isso é muito ruim para a nossa sociedade. Eu acho que esse ódio, essa tensão é sempre ruim. Acho que tem que haver um diálogo e que, em alguns momentos, há um excesso do Supremo Tribunal Federal e que deve ser sopesado aí no sistema de freios e contrapesos, até porque todos nós somos passíveis de erro. Obrigada, Samanta. Vou repetir a pergunta ainda sobre essa decisão de ontem, rol de enfrentamentos entre o ministro do STF e o presidente da República. Cacai, qual é a sua opinião sobre as decisões de Alexandre de Moraes no STF, criticadas por Bolsonaro, como a busca e apreensão contra empresários que trocaram mensagens no WhatsApp e a quebra do sigilo bancário do principal ajudante de ordens de Bolsonaro? Luciano, eu sou um crítico permanente do Poder Judiciário por ser um poder patrimonialista, um poder autoritário, um poder que, em regra, defende o status quo. Porém, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, o Poder Judiciário é o poder mais importante que mantém a institucionalidade. Eu discordo completamente com todas as vendas da Samanta. Esse presidente da República, ele instigou o Supremo Tribunal, ele tentou invadir o Supremo Tribunal Federal, ele xingou fisicamente o ministro do Supremo. Ele é um insano. Ele não tem noção do que é ser presidente da República. Se nós não tivéssemos, repito, a autoridade do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal, nós teríamos entrado
numa quebra da institucionalidade. Essa que é a realidade. Nós tivemos uma instigação enorme por parte do presidente da República, das mais diversas formas, não vou repetir aqui, tentando dizer que existia a hipótese de um golpe constitucional, uma subleitura do artigo 142 da Constituição, porque, na realidade, se ele tivesse um segundo de prestígio junto às Forças Armadas, ele teria dado o golpe. E ele tentou, por diversas vezes, subjugar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário se postou de uma forma muito digna, cumprindo a Constituição. É assim que tem que ser feito. Nós temos que ter a noção do sistema presidencialista. O presidente da República tem muito poder. Nós estamos nas mãos de um homem que é um insano. É um homem que faz permanentemente a tentativa de ruptura com o Poder Judiciário. Ele tentou várias vezes, das mais diversas formas. O Legislativo, ele cooptou. Felizmente, ele não cooptou o Judiciário. É o que nos mantém ainda dentro de uma estabilidade democrática. Eu não tenho nenhuma dúvida. A liberdade de expressão, que é um fator fundamental para qualquer regime democrático, não pressupõe a agressão barata, não pressupõe os julgamentos do presidente da República. Nunca houve, na história que nós conhecemos recente dos países civilizados, um presidente da República que xinga um ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que xinga pessoalmente. É uma vergonha. A gente que, Samanta também, certamente, que frequenta foros internacionais, que debate fora do Brasil, nós temos vergonha, temos dificuldades de justificar esse presidente completamente insano e irresponsável. Eu tenho a confiança que é no Supremo Tribunal, no Poder Judiciário, nós estamos mantendo a estabilidade democrática. Não temos tempo para mais nada. Muito obrigada. Nós conversamos aqui com o Cacai, que é advogado integrante do Grupo Prerrogativas, e com a Samanta Meyer, que é... Desculpa, Samanta, seu crédito aqui. Samanta Meyer, advogada constitucionalista. Mil perdões, Samanta, me esqueci momentaneamente, mas você sabe que é sempre bem-vinda aqui. Obrigada, assim como o Cacai.